Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu vou ler na Bíblia o livro de Números. Eu estou no capítulo 9. Vou falar sobre a Páscoa no Sinai. Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, o segundo ano depois da saída do Egito, no primeiro mês, e disse: os israelitas celebrarão a Páscoa na data marcada. Deveis celebrá-la no templo estabelecido, dia 14 deste mês, ao entardecer, segundo todas as leis e os costumes que a ela se refere. Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Yahvé já havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os israelitas. Havia alguns que estavam impuros por causa de um morto e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Apresentando-se naquele mesmo dia, Moisés e Arão disseram-lhe aqueles homens: estamos impuros por causa de um morto, porque haveríamos de ser excluídos de oferecer os sacrifícios a Yahvé no tempo marcado, no meio dos israelitas? Moisés respondeu-lhe: aguardai, para que eu saiba o que Yahvé ordenará a vosso respeito. Yahvé disse a Moisés: fala aos israelitas: se alguém de vós ou de vossos descendentes estiver impuro, por ter tocado no morto, ou se ainda distante, em viagem, poderá celebrar a Páscoa em honra de Yahvé, mas celebre-a no dia 14 do segundo mês, ao entardecer, comendo-a com pães ázimos e ervas amargas. Não deixará nada dela para a manhã seguinte, nem lhe quebrará osso algum. Celebrará a Páscoa observando todo o seu ritual. Aquele, porém, que estiver puro, não se encontrar em viagem e deixar celebrar a Páscoa, será exterminado no meio de seu povo, porque não apresentou oferta a Yahvé no tempo marcado. Este carregará a pena de seu pecado. Se um estrangeiro residente entre vós, celebrar a Páscoa de Yahvé, observar o ritual e os costumes da Páscoa. Tereis uma única lei para o estrangeiro e para o nativo da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi erigido o tabernáculo, uma nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a tenda do testemunho. Desde a tarde pela manhã, ela ficava sob o tabernáculo com aparência de fogo. Assim acontecia constantemente. Durante o dia, a nuvem o cobria, e durante a noite tocava o aspecto de fogo. Toda vez que a nuvem se elevava sobre a tenda, os israelitas se punham em marcha, e onde a nuvem parava, ali acampavam os israelitas. Por ordem de Yahvé, partiam os israelitas, e por ordem de Yahvé o acompanhavam. Durante todo o tempo em que a nuvem ficava parada sobre o tabernáculo, permanecia acampado. Quando a nuvem se detinha por muito tempo sobre o tabernáculo, os israelitas cumpriam a ordem de Yahvé e não se moviam. Ao contrário, a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo. A ordem de Yahvé acampavam, e a ordem de Yahvé se punham em marcha. Outras vezes, a nuvem se detinha somente desde a terra até a manhã. Quando se levantava pela manhã, eles se punham em marcha. Ou então, ela permanecia um dia e uma noite. Quando se elevava, partiam. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo 2 dias, um mês ou um ano, enquanto a nuvem pairava sobre o tabernáculo, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Mas quando ela se levantava, punham-se em marcha, conforme a ordem de Yahvé acampavam, e conforme a ordem de Yahvé partiam, observando as prescrições de Yahvé, como ele havia ordenado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Tenham todos a paz do Senhor. Eu não falei lá quando eu comecei o vídeo, porque eu entrei fazendo a oração do Espírito Santo e não quis interromper. Mas bom dia a todos. Sintam todos abraçados. Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de bênção a todos. Amém?